Agora surgiu o boato de que o Olavo de Carvalho morreu. Ele estava doente nos Estados Unidos e apareceu essa notícia de que ele morreu. Não, ele não morreu. Ele está vivo, está se restabelecendo, parece que até saiu do hospital. Mas e se tivesse morrido? O que aconteceria no Brasil, já que ele tem grande influência sobre o governo, se ele realmente tivesse morrido? Vamos conversar um pouquinho? Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se for sua primeira vez, eu peço para você já se inscrever no canal. Ajuda a gente a atingir esses 100 mil que a gente está quase lá. E se vocês quiserem contribuir com o canal, fica a seu critério, R$ 7,99 por mês e você se torna membro. Fechado? Olha, o Olavo de Carvalho, se vocês devem conhecer, ele é o guru da maior parte de quem está no governo Jair Bolsonaro. É ele que disseminou essas ideias todas que a gente está vendo a consequência que são. Tem ministro que é terraplanista, tem ministro das mais maluquices que você pode imaginar, indicado por ele. O Weintraub é indicado por ele, o Ernesto Araújo é indicado por ele, o Vélez, antes do Weintraub, tinha sido indicado por ele. E esse senhor estava doente, estava muito mal de saúde, ele já tem uma idade bem avançada, então inspira cuidados, mas ele não morreu. A história de que ele morreu é boato. Mas aí vem aquela reflexão, e se ele tivesse morrido com essa ascensão que ele tem sobre o governo, com essa influência, será que isso teria alguma influência para nós? Isso traria alguma mudança? Quem é Olavo de Carvalho? Por um acaso você tem ideia de quem é Olavo de Carvalho? Vamos lá. Olavo de Carvalho, ele é um cara, não dá para entender assim. Ele não é formado em nada, ele não tem formação acadêmica, ele sequer completou o ensino médio e ele trabalhava no Brasil como astrólogo. Ele era um astrólogo e, para quem entende, dizem que nem dos bons ele era, não. Mas esse cara, uma hora, foi para os Estados Unidos, ficou morando lá e ele sumiu, desapareceu do Brasil. De repente, com a internet, esse cara volta. E volta como guru da classe média, volta como guru do pobre de direita. Porque tem muitas coisas que estão no imaginário do brasileiro médio, do brasileiro de classe média, que é meritocrata, tudo, que ele não podia falar. Vocês já viram essas coisas assim? Antigamente é que era bom, no tempo dos trapalhões não podiam fazer metade das piadas daquele tempo se fosse hoje, porque hoje em dia tudo é mimimi, tudo é vitimismo, tudo é politicamente correto. Bom é quando o Didi podia brincar com o Mussum. Esse pessoal todo encontrou no Olavo de Carvalho um representante para essas vontades, porque o Olavo de Carvalho é extremamente racista e eu vou provar para vocês dentro de um livro dele, tá? Mas ele foi o representante dessas pessoas, porque aqui, mesmo quem pensa assim não podia falar, Racismo é crime, hediondo, inafiançável, imprescritível, e o Olavo de Carvalho, estando nos Estados Unidos e usando a internet, antigamente quem ia para os Estados Unidos ficava incomunicável. Usando-se da internet, ele poderia de lá falar as coisas que quem estava aqui queria falar e não podia. A lei impedia essas pessoas de falarem. Então, houve esse casamento entre o que essa classe média pobre de direita meritocrata queria dizer e o que o Olavo de Carvalho, por estar nos Estados Unidos, tinha condição de falar. Então vamos ver primeiro o quanto esse senhor é racista. Vamos ler, leia comigo alguns dos trechos do livro dele, tá bom? Alguém tem que dizer aos negros a verdade. Todos os ritos iorubás não valem uma página de Jaladim Rumi e a história inteira do samba não vale 3 compassos de bar. A verdade é que a contribuição cultural das religiões africanas ao mundo é perfeitamente dispensável. Tão dispensável que mais da metade dos negros que há no mundo vive perfeitamente bem sem ela e jamais trocaria a língua árabe por um dialeto iorubá ou a ciência europeia pelas receitas de macumba do Sr. Verger. A verdade, amigos negros, é que vocês perderam a corrida da história, pagando talvez pelas maldades cometidas na época do esplendor faraônico. Se dispersaram e se enfraqueceram e acabaram sendo escravizados e vendidos aos portugueses pelos mesmos semitas, pois árabes são semitas. Não existe povo bom. E vocês, se foram escravizados por 3 séculos após terem sido senhores de escravos por mais de 1 milênio, devem agradecer a Deus pela clemência do seu destino. Perto dos judeus, escravizados por egípcios e babilônios, explorados por muçulmanos, expulsos daqui para lá por cristãos e finalmente dizimados pelos nazistas, vocês são uns sortudos.
Então, se você analisa esse trecho desse livro do Olavo de Carvalho, você vê que ele faz basicamente jogar a culpa de tudo o que aconteceu com os negros nos próprios negros e dizer para os brancos, ele não se refere aos brancos, ele se refere à cultura judaico-cristã, que ele está dizendo, tudo que vem da cultura judaico-cristã, quer dizer, a raiz católica, cristã, que vem do judaísmo, da nossa cultura, que passou pela Europa, ele está se referindo à cultura europeia, à cultura branca. Tudo que se refere à cultura europeia branca é bom, e tudo que se refere à cultura negra é ruim. É desse raciocínio de Olavo de Carvalho que vem essa história de vamos cancelar o carnaval, samba não é música, funk não é cultura, tudo que é bom é o que vem da Europa, tudo que é bom é o que vem dos Estados Unidos. Por isso que Jair Bolsonaro fala em cultura judaico-cristã o tempo todo, por isso que ele fica lambendo as botas dos Estados Unidos o tempo todo, porque para esse tipo de gente, tudo que é bom é o que vem da pele branca e não o que vem da pele preta. Mas além dele deixar isso bem claro, ele faz uma outra coisa para esse brasileiro médio que agradou demais a meritocracia do brasileiro médio. Foi tirar a culpa do branco por qualquer culpa do passado. Porque ele diz que a culpa da situação dos negros é dos próprios negros, então não é do branco. Veja só, nos Estados Unidos, na década de 60, final da década de 60, houve a luta pelos direitos civis e os negros e os brancos sentaram para conversar. Japão e Coreia várias vezes já sentaram para conversar para rever problemas do passado. O Canadá doou aos povos nativos do Canadá 25%, um quarto de um país que é maior que o Brasil, foi doado para reserva dos nativos. Na Austrália, a mesma coisa com os aborígenes. No Brasil, não. O Brasil se recusa a discutir o seu passado. E não discute o seu passado porque, no fundo, o que ele não quer admitir é os brancos foram muito beneficiados e os negros foram muito prejudicados. Então não é simplesmente meritocracia. Não é simplesmente assim, você se esforçou mais, você mereceu e você se esforçou menos. Não. Os brancos nesse país sempre foram muito ajudados por lei e os negros sempre foram muito prejudicados por lei. Eu vou dar só alguns exemplos, tá? Em 1837 e 1839 foi uma época de reestruturação da educação primária no Rio de Janeiro. E nessa época foram aprovadas leis que proibiam negros de frequentar escolas, mesmo que fossem livres ou libertos. Então, se você tivesse a pele preta, você era proibido por lei de estudar. E não é simplesmente o escravo, porque o escravo ele não podia sair de onde ele estava mesmo. Mas mesmo que você fosse livre ou liberto, você era proibido de estudar a partir dessa época. Em 1854, pelo decreto 1331, ficou estabelecido que nas escolas públicas do país era proibida a admissão de escravos negros e a instrução de adultos negros dependia da disponibilidade de professores. Então, a partir de 1854, quando o fim da escravidão já era inevitável, porque já tinha acabado em toda a América do Sul, você já não tinha mais trabalho escravo, estava acabando, 85, 86 foram os últimos que aboliram a escravidão, e no Brasil ainda levou mais de 30 anos, então já se previa uma sociedade em que você tivesse negros que eram escravos e que vocês não eram convivendo, porque era questão de tempo, tá? O processo estava acontecendo. Então, o negro escravo continuou proibido como já era, e os livres poderiam estudar, mas de acordo com a disponibilidade de professores. Então, se a escola falasse, infelizmente não tem vaga para você, tchau. Você entendeu? Você não é obrigado a ter uma vaga para aquele aluno. Não é como qualquer pessoa, você vai numa escola, em algum lugar tem que ter vaga porque eu tenho direito de estudar. Não. Se você fosse negro e eles falassem não tem vaga, não tinha para quem você apelar. Você não tinha direito a estudar. Em 1878, pelo decreto 70.031-A, ficou estabelecido que os negros agora tinham direito a estudar, mas só no período noturno, porque era óbvio, você tinha que trabalhar para servir a elite branca durante o dia e de noite você poderia estudar, mas só à noite. Não havia outra possibilidade. Então ia ser sempre poucas horas, aquela hora que o professor já está cansado porque já trabalhou o dia inteiro, então era aquele ensino dado de qualquer jeito. Eles só tinham autorização de estudar à noite. Enquanto isso, a lei previa o contrário para os brancos, porque os brancos que foram trazidos na imigração no final da escravidão era para substituir a mão de obra negra, eles jamais dariam emprego para os negros e eles trouxeram essa mão de obra branca
com a ideia de clarear o Brasil. Então, para eles foi dado tudo, foi dado trabalho, era dada ajuda financeira do governo enquanto eles não se restabelecessem. Essas pessoas que hoje são contra o Bolsa Família receberam dinheirinho do governo enquanto não arrumavam trabalho no Brasil, mesmo todos os trabalhos sendo reservados para eles. Ainda assim, se eles não conseguissem trabalho, o governo pagava um dinheirinho. E o governo dava terras. O governo dava terras como um incentivo, porque era para casar, era para clarear a população. Então, quando um imigrante casava com uma brasileira ou vice-versa, você ganhava terras do governo. E mesmo assim, quando eles queriam comprar com o dinheiro deles, era muito barato. Gente, para e pensa. Pergunta para aquela pessoa que você sabe que tem uma fazenda, que tem sítio, não que tem uma casinha de campo, que tem a fazenda mesmo. Pergunta como começou. Ele não vai te contar, ele vai falar que foi esforço, muito trabalho, mas o governo dava terra. O governo dava ou vendia muito barato. E pegue qualquer pessoa negra que você conheça, vê se ele tem um sítiozinho lá no interior. Ele não tem. Os negros não têm terra nesse país até hoje, porque era dado para eles. E mais, como as colônias eram em regiões afastadas, porque era área rural, a lei previa a obrigatoriedade de educação primária para esses filhos de imigrantes. Então, era obrigado a ter escola. Dá uma olhada. Na Constituição de 1934, que era a Constituição do Estado Novo de Getúlio Vargas, ficava estabelecido no artigo 138: incumbe à União, aos estados e aos municípios, estimular a educação eugênica. A eugenia era o princípio pelo qual branco só deve se relacionar com branco e negro só com negro. O cruzamento provocaria degeneração da espécie. Assim como na selva evoluem os mais aptos, os brancos, que são os mais aptos, só deveriam se relacionar com os brancos e os negros, que são mais incapazes, deveriam se relacionar só com negros. Isso entrou na nossa Constituição em 1934. E essa mesma Constituição ainda dizia: toda empresa industrial ou agrícola, veja bem, empresa agrícola são as fazendas que recebiam colonos. Toda empresa industrial ou agrícola fora dos centros escolares e onde trabalharem mais de 50 pessoas, perfazendo estas e os seus filhos pelo menos 10 analfabetos, será obrigada a lhes proporcionar ensino primário gratuito. Então a Constituição obrigava a ensinar esses filhos de imigrantes. Se eles não soubessem ler, existia a obrigatoriedade de você ensinar essas pessoas, enquanto os negros eram proibidos por lei de frequentar as escolas. Então veja que hoje é fácil você falar em meritocracia quando você recebeu todas as condições de trabalhar. É lógico que não foi sem luta, é lógico que o Brasil nunca foi um país fácil, mas não foi a mesma luta dos negros, porque os negros eram impedidos de lutar. Eles não podiam sequer estudar, havia leis proibindo de estudar. Mas esse Olavo de Carvalho, ele chega para dizer que não, que a culpa não é nada disso, ele não toca nesses assuntos. Ele fala simplesmente que a culpa é dos negros. E vem com aquela história de que assim, os negros se escravizavam na Europa e os negros vendiam os escravos para o português. O que é uma mentira. O próprio Jair Bolsonaro, durante a campanha, falou que os negros nem pisaram na África. Eu fico me perguntando se Angola e Moçambique aprenderam a falar português usando o Duolingo. Será que eles fizeram o curso online de português? Porque os portugueses nem pisaram na África, então eles devem ter aprendido português fazendo curso online, alguma coisa assim. Mas essa mentalidade impregnou no brasileiro que já tinha isso dentro de si. O brasileiro médio, meritocrata da classe média, ele precisava de uma justificativa para ele ser escroto como ele sempre quis ser, para ele poder manter os próprios privilégios. Ele foi educado nas nossas escolas que ele é melhor, educação eugênica. Ele foi ensinado pelas nossas escolas que ele estava recebendo tudo de mão beijada porque ele merecia. E que os negros não estavam recebendo nada porque eles eram inferiores. E hoje o que eles querem é esse benefício, que na verdade é esse privilégio. Eles querem é poder continuar usufruindo dessas mordomias. E o Olavo de Carvalho foi o representante desse povo. Então, se não fosse boato, se o Olavo de Carvalho tivesse realmente morrido, hoje ele já abriu as catacumbas do inferno, hoje ele já provocou um mal muito grande. O Brasil, que estava avançando com lei de cotas, reconhecendo a empregada doméstica como gente, como funcionário normal, essa gente não aceita isso, porque eles aprenderam nas escolas que eles são melhores. Você pode ver, quando essas pessoas falam assim, antigamente as escolas eram boas. Que escolas? Pergunte onde essa pessoa estudou.
Você vai ver, é o Sagrado Coração de Maria, não sei das quantas, é a Escola Frei, não sei das quantas, é o Colégio Franciscano, não sei de onde. Eram escolas ligadas à Igreja Católica, feitas especificamente para esses filhos de imigrantes que estavam vindo para o Brasil para clarear a população. E não se iluda que esse discurso de que o carnaval tem que ser cancelado, que funk tem que ser criminalizado, que samba não é cultura, esse discurso não é de hoje e vem desse discurso racista de séculos, que quem trouxe à tona de volta foi esse Olavo de Carvalho. Então, se você não concorda com o Olavo de Carvalho, você não pode vir aqui e falar, por mim cancelava esse carnaval, porque isso é um desprezo com a cultura do preto pobre. Ninguém fala cancela o Rock in Rio, ninguém fala cancela a Oktoberfest. Oktoberfest é uma festa de cultura alemã, então ninguém vai mandar cancelar, mas a cultura do povo preto sempre mandam cancelar. Então, é um boato, Olavo de Carvalho não morreu, eu não torço pela morte de ninguém, mas infelizmente se ele morresse ou não, era capaz até de ele virar Marte e piorar a situação. Sabe, eu acho que talvez fosse até pior se ele tivesse morrido para esse imaginário, porque ele falou o que estava entalado nessa classe média pobre de direita meritocrática brasileira. O que eles querem é privilégios, eles querem é mordomia e não dividir. Tá certo? Infelizmente, essa é a mensagem de hoje. Um grande abraço para vocês e eu já fui.